Olá, amigos. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, amigos do coração. Estamos hoje de novo aqui na quarta-feira presente para mais uma série, o programa de número 11 do nosso Ensinos e Parábolas de Jesus, que tantas pessoas têm nos indagado, realmente quanto tempo, quantas parábolas. Falei, gente, isso é o menos importante, quantas parábolas, né? São tantos ensinamentos que a gente vai preencher ao longo de todo o ano. A minha resposta geralmente é essa. Vamos estar juntos em 2021, com certeza. Isso, se o Criador quiser e nos mantiver aqui, assim estaremos, pelo menos até o final de 2021. Então, hoje é dia 25/11 de 2020, o ano se acabando, já estamos quase entrando no mês de dezembro, ainda temos alguns compromissos, né, para o Natal. Esse ano talvez o Natal um pouquinho mais solitário, mas por que não solidário também, né? A gente vai precisar pensar muito nas necessidades dos outros, como, aliás, a pandemia tem nos feito pensar bastante na solidariedade, na caridade. Talvez, em parte, isso tudo tenha nos trazido uma grande reflexão a respeito do nosso papel nessa encarnação, nesse planeta, junto com o nosso núcleo familiar, com o nosso núcleo de amigos, o nosso próprio núcleo aqui, nós mesmos em volta, que estamos acompanhando e temos o prazer de estar juntos. Temos, com certeza, grandes ensinamentos que nos esperam nessa encarnação e em outras, mas a mais importante é agora, né? Precisamos estar juntos e conscientes, que nossa consciência tenha a profundidade do aprendizado, que a gente possa saber diferenciar aquilo que é correto daquilo que não é desejado que façamos ou que sejamos, né? Então, hoje temos mais um episódio aí das parábolas. Vamos falar da parábola da ovelha perdida. E essa parábola da ovelha perdida será comentada pelo nosso amigo Marcos Cuba. Marcos Cuba, grande amigo aí também frequentador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, tem estado junto em diversas ocasiões, gentilmente aceitou o nosso convite, e já temos as pessoas se manifestando, ficamos muito contentes aí, o Floriano, né, Floriano? Um grande abraço, a Mônica, todos presentes aí, já para a gente poder começar essa data de hoje. E também eu gostaria de ressaltar o seguinte, que a gente precisa pensar um pouco mais nos nossos atos, né? A gente precisa um pouquinho controlar nossos instintos, que a violência não tome conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Porque a gente tem visto aí uma saraivada de coisas violentas aí na mídia que chocam um pouco a gente, pensando como um trata o outro, como os irmãos são tratados entre si. A gente não pode deixar passar isso de uma maneira sem importância qualquer. Precisamos realmente refletir a respeito de qual é o nosso papel dentro de uma sociedade que procura a igualdade, dentro de uma sociedade que procura a justiça e procura a caridade entre as pessoas. E aí, olha, uma pessoa importantíssima do fundo do coração aí, chegando, o Gutenberg Pascoal, a Patrícia também está presente. Guto, grande abraço para você. Então, lembrando que o nosso mentor espiritual é o Kai Bar-Schutel, e nós estamos aqui estudando as parábolas e ensinos de Jesus, que ele, todas as vezes eu gosto de falar e mostrar realmente, e eu tenho a grata satisfação de pessoas que nos dizem que, olha, comprei o livro, estou acompanhando junto, né? Então, de novo, vai aqui, estou aqui, correto? Parábolas e ensinos de Jesus, do Kai Bar-Schutel. Esse é o nosso guia. Então, nós vamos agora chamar, então, o nosso amigo Cuba para fazer parte aqui do nosso grupo, carinhosamente. O nosso Marcos já está presente com a sua voz aveludada, seu conhecimento, sua grande história dentro da doutrina e dentro da vida da caridade, né, Cuba? Cuba, conta um pouquinho sobre você. Obrigado pela presença, viu? Legal, que bom. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, né? Tá muito bom. Beleza. Gente, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, contribuindo aí com essa parábola maravilhosa, que é a parábola da ovelha perdida. Eu me considero uma ovelha perdida, porque todos nós, o tempo inteiro, a gente desvia do caminho e às vezes a gente tenta se reencontrar novamente e acertando, né? Sou professor universitário, então eu lido com os jovens o tempo inteiro e também sou professor do ensino médio. Atuo na área de filosofia, sociologia, história,
né? E dentro da faculdade também eu trabalho uma parte de marketing, pesquisa mercadológica e tudo mais. Então eu venho de uma vida acadêmica misturado também com uma vida empresarial. Sou um estudioso da doutrina. Então, sou apaixonado pela doutrina. Ela trouxe muitas coisas assim para minha vida. Meu processo de formação foi tudo dentro da Igreja Católica durante muito tempo. Fui coroinha, ajudei o padre, tomei o vinho do padre, também fui ministro da Eucaristia, trabalhava todos os domingos junto com o padre. Tive todo o meu processo de formação dentro da Igreja Católica, que por sinal deu uma base muito boa, graças a Deus. Mas chegou um determinado momento da minha vida que algumas respostas que eu precisava eu não encontrava mais dentro da Igreja Católica, em função da própria questão dogmática. E daí, nesse momento, eu me encontrei no Espiritismo, né, nas obras de Kardec, me apaixonei, vi ali uma parte da racionalidade que sempre me chama a atenção, e daí foi um casamento que deu certo. Ah, que legal. Cuba, só a única coisa é que o ganho do seu microfone, acho que você poderia aumentar um pouquinho. Ficou um pouco baixo. Totalmente deu para entender tudo, mas se você aumentar um pouquinho, talvez fique um pouco melhor para as pessoas ouvirem. Que tá Melhorou? certo. Melhorou? Melhorou sim. Deu uma microfonezinha, mas já parou. Legal. Ó, o Mandu está presente também aí, ó, mandando um abraço. Boa noite, queridos amigos. Mandu, grande abraço para você, viu? Obrigado pela presença. O Paulo de Palma também, as pessoas, a Silvia, o Guto, todo mundo participando. Ô, Cuba, mas realmente, olha, as suas palestras, elas nos impressionam, porque você escolhe alguns temas muito interessantes. Eu lembro de uma palestra que você fez falando a respeito da Idade Média, né, a espiritualidade da Idade Média, que realmente foi muito boa, e eu acredito que você vai nos brindar com grandes interpretações, porque essa parábola, não somente essa, mas como todas as outras, parece que eu falo isso de todas, né, mas na realidade elas trazem uma profundidade de análise muito grande. Então, todos os convidados, amigos que estão aqui presentes, e quando vêm nos ajudar aí nesse destrinchar de sentidos, vão longe, às vezes vão por alguns caminhos inesperados até, porque permite que a gente faça uma releitura de tudo isso, né? Mas eu vou fazer o seguinte, tem uma pessoa também aqui, muito querida, que vai participar com a gente, depois vai ajudar a bater um papo, trocar uma ideia em conjunto a três, uma pessoa aí que tem... A Ana Rita Roberto vai estar com a gente também. Legal. Oi, Rita, boa noite, tudo bom? Boa noite, Walter. Boa noite, Cuba. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Que bom, a gente fica feliz de você estar presente. Sempre tem uma surpresa para o convidado. Hoje a Rita é a nossa grata surpresa para participar em comum depois e fazer algumas questões para o Cuba. Aí. A gente vai fazer um questionário aí, Cuba. A gente vai usar... Nossa. Mas você está preparado. Nossa, essa parte você não tinha falado, gente, que ia ter uma chamada oral? Mas não é de múltipla escolha, viu? Mas você vai ter que escrever mesmo, viu? Nossa, vai ser difícil. Gente, então é o seguinte, eu vou ler para vocês a parábola e eu vou ler na sequência o comentário de Caibar, como sempre a gente tem feito. Em seguida, passo a palavra para o Cuba, a gente dá o tempo para ele, para a gente ouvir prazerosamente o que ele tem a falar, ok? Então, a gente já volta com vocês na tela. Vamos lá, então, vamos lá. Então, a parábola da ovelha perdida. A gente começa assim, olha. Bom, primeiro, ela está em Mateus, em 2 lugares no Evangelho. Em Mateus 13, nos versículos 12 a 14, e ela está também em Lucas, no capítulo 15, nos versículos 3 a 7. Vamos lá. Então, lembrando palavras do Mestre grafadas por Mateus e por Lucas. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que pereça nenhum destes pequeninos. Então, o Caibar, a gente já está começando a adquirir um padrão do como ele analisa, ele é bastante pé no chão, ele tem uma análise bastante interessante sobre cada parábola. Vamos lá, então. Agora a gente vai ler
Sem antes falar uma boa noite para a nossa comadre Lu Fernandes, lá de Araraquara, né? A Roberta Ferreira, agradecendo a presença. Gente, é um prazer, se manifestem mesmo, viu? O que tiver de pergunta, a gente tenta passar para o Cuba no final, porque ele falou que está disposto a responder todas as perguntas hoje. Se ele não conseguir, a Rita responde. Então, vamos lá. Então, assim, ó, o que a gente tem aqui para falar, para comentar com vocês, para ler de maneira, como está escrito no próprio livro. Vamos lá. Esta imaginosa parábola parece ser o solene protesto da má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra de Cristo. Não há muito, escreveu-nos um padre, lembrando que isso foi em 1928, escreveu-nos um padre romano, ser estultícia, é estupidez, né? Ser estupidez, negar as penas do inferno, quando nos evangelhos encontramos no mínimo 15 vezes a confirmação desta eternidade. E conclui que ela não é ensino da igreja, mas é ensino do próprio evangelho. Jesus previa certamente que seus ensinos e pensamentos íntimos seriam desnaturados pelos homens constituídos, desculpem aqui, em agremiações religiosas, e quis, de certa forma, deixar bem patente aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados, impusesse aos filhos, por ele criados, castigos infindáveis e eternos. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos, ou seja, ou nos buracos onde crescem os abrolhos, são plantas marítimas. Ou seja, não ficaria restrita, né? O perdão não ficará restrito. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável, ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas num local do monte. Os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura do que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. Ainda que seja preciso, para a regeneração do espírito, nascer ele na terra, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que ele seja preciso renascer no mundo sem os olhos, por causa de tropeços, por causa de escândalos, a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola. Porque todos esses pobres que se arrastam ao peso da dor, os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Leitor amigo, quando vos falarem os sacerdotes de inferno eterno, perguntai-lhes que relação tem a parábola da ovelha perdida com esse dogma, que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos. Então, a gente vê que tem uma análise bastante interessante de Caibar, onde ele fala a respeito das penas eternas, que é isso que o Cuba vem nos dizer, e depois a gente vai comentar a respeito de algumas questões do Livro dos Espíritos que tratam disso também. Então, nosso amigo Cuba vai estar presente aqui conosco para nos ajudar. E a Rita vai dar um tempinho, né, Rita? Daqui a pouco a gente volta aí com a Rita. Marcos, então a palavra é sua, fique à vontade. Você tem agora um tempo para nos trazer a opinião abençoada, inspirada que nossos guias e toda a equipe de Caibar está nos brindando hoje. Obrigado. Ok. É interessante quando a gente pensa na questão de parábolas, né? Nós temos dentro da nossa liturgia, ou dentro, como diz os próprios, né, padres, eles falam muito da liturgia, e o texto de hoje, ele pede para que a gente analise fora desse contexto litúrgico, fora do contexto dogmático. E é esse a nossa reflexão da noite de hoje. Quando a gente pensa em parábolas, a gente tem mais de quase 40 parábolas, temos as micros parábolas também, que são pequenos trechos que Jesus traz,
Geralmente, quando Jesus ele trabalhava as parábolas, ele trabalhava a questão de duas parábolas. Então, ele vinha com duas. Por quê? Porque ele trabalhava o contexto para os homens e depois o contexto para as mulheres. Para os homens, geralmente ele envolvia questões de pesca, de trabalho, né? Algo que era mais externo, né? Da vida e do cotidiano. Para as mulheres, quando ele trabalhava a questão das parábolas, envolvia alguma coisa dentro de casa, alguma coisa que tinha a ver com os afazeres das mulheres. Por quê? Para ter entendimento. Mas, especialmente dentro desse contexto que nós estamos discutindo hoje, que é a parábola da ovelha perdida, ele faz diferente. Ele trabalha o contexto masculino, dentro de um processo teológico falando, ele trabalha o contexto feminino e depois um contexto espiritual. Me explica. O que eu estou querendo dizer? Que ele vem, no primeiro momento, né, dentro do contexto masculino, com a parábola que nós vamos estudar hoje, que é da ovelha perdida. Depois ele vem com a moeda perdida também, e depois aquela para as mulheres, e depois, num contexto bem mais espiritual, com um pouco mais de aprofundamento e com vários códigos e significados, ele traz a famosa parábola do filho pródigo. Então, é importante a gente ver que dentro desse formato, ele trabalhou de uma forma um pouco mais diferente. Por quê? Porque ele queria, dentro desse contexto, mostrar qual que é essa questão da religião, qual que é o religare, né? A minha conexão com Deus, como que isso funcionaria. Então, ele traz essa parábola da ovelha perdida. Agora, é necessário que a gente entenda um pouco da questão da parábola, porque nós temos vários contextos, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Lucas, ele diz, né? Não sou o que tem saúde, por exemplo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, né? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores arrependidos, né? Está lá em Lucas, capítulo 5, 31, 32. Depois tem uma outra coisa que é interessante dentro dessa mesma análise que a gente está fazendo hoje, que é o seguinte: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um pecador que se arrepende, ou do que por 99 ovelhas juntas e justas, né, ao melhor dizendo, que não precisam se arrepender-se. Então, nesse contexto, Jesus fala: nós vamos celebrar e comemorar muito mais quando entra uma ovelha arrependida do que quando 99 justos eles entram no reino. Daí, quando a gente pega a mitologia grega, né, e quando a gente pega também a teologia grega, o que nós vamos observar? Né? Arrependido e justo. Vamos ver primeiro a questão do justo. Quando a gente pensa na questão de justo, o que vem à mente? Um homem justo, que ele procura ter uma moral, que ele faz tudo certo, que ele procura trabalhar dentro de tudo da melhor forma possível. Ok, mas só que dentro da mitologia grega, o justo é aquela pessoa que tem uma ligação forte com Deus, que tem um processo de aprendizado eficiente, que já tem aquele religare, o contato, o vínculo, ele já está ali, completo. Esse era o justo. Então, quando Jesus ele fala desses 99 justos, ele está falando de um grupo de homens, ou de um grupo de espíritos, vamos assim pensar, muito evoluído. O que seria para nós um espírito puro, vamos dizer assim. Então, Jesus faz essa comparação, que a celebração na entrada, a celebração espiritual, ela é muito maior para essa ovelha arrependida. Para essa ovelha arrependida. Então a gente percebe assim, o quanto realmente não tem nada a ver com a questão do inferno eterno. E sim de uma outra visão, que é o quê? Do abraço espiritual. De nós sermos abraçados espiritualmente o tempo todo. E daí a gente observa uma outra tradução que a gente tem que pensar, quando Lucas, lá no capítulo 5, 31, 32, ele traz isso. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é em relação ao arrependimento, né?
Mas o que seria essa questão do arrependimento? E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Do arrependimento na Bíblia, né? O próprio Cristo falando dessa questão do arrependimento em vários versículos que Lucas, João e Mateus trazem também. E daí a gente percebe assim, se a gente for pegar a tradução, porque tem uma tradução que nós conhecemos do arrependimento de hoje, mas se a gente for pegar as primeiras traduções, e se a gente for para mais ou menos no século IV, ou seja, 400 anos, que é a mais precisa, que está dentro dos códigos, né, do Vaticano, vamos dizer assim, que é a tradução pura do grego, nós vamos perceber que quando a gente pensa, né, e quando a gente pega essa palavra arrependimento, no grego, ela não tem essa tradução. Ela tem a tradução que nós chamamos de metanoia, né? Então, essa metanoia, se a gente for pegar essa tradução pura, ela significa o quê? O arrependimento. Dessa ovelha arrependida. Então, o arrependimento significa transformação. Veja bem, Cristo está dizendo que a espiritualidade, ela celebra, ela comemora muito mais quando sente, percebe e vê um processo de transformação do que aqueles que já encontraram um caminho e que já estão agrupados juntos. Então, daí agora, vamos ver a parábola mesmo. Então, nós temos o que dentro dessa analogia? O que Cristo estava mostrando para esses pastores, para esses pescadores, para esses homens da labuta e do campo? Que o relacionamento com Deus é um relacionamento diferenciado do que até então eles conheciam, do olho por olho e do dente por dente. Aquele Deus que castiga, aquele Deus que não tem paciência, aquele Deus que pune. Então, ele abre isso dizendo, os justos, eles já têm o mérito deles, eles estão dentro desse rebanho, já fazem parte desse rebanho, e ótimo, eles vão permanecer nesse lugar. Eles já passaram por esse processo, já houve o entendimento. Mas eu tenho um espírito que desse grupo de 100, ele ainda não conseguiu, e que ele está num processo de transformação. Então, quando a gente vê a palavra do governador do orbe, nós transformamos isso no quê? De que todos nós estamos vivendo esse processo de transformação. E daí, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Quando Cristo fala isso, ele está falando do conhecimento, ele está falando do caminho que todos nós, como espírito, nós vamos percorrer para o nosso entendimento e para a expansão da nossa consciência. A ovelha desgarrada, essa ovelha que não conseguiu ainda trilhar esse caminho das 99. Que não conseguiu ter esse entendimento, mas não existe um processo de condenação. O que existe é um processo de esperança, mas no sentido do quê? De esperar o tempo daquela ovelha. É tão forte isso, se a gente for pensar, porque é a espiritualidade e o próprio governador dizendo, você tem o seu tempo, eu respeito o seu tempo. Tá? Então a gente percebe tudo isso através dessa colocação. Tanto no Antigo Testamento, né, nós temos muito eu sou, né? E no Novo Testamento nós também temos, e João, ele vem provocar isso. Ele provoca isso no governador, né? Ele subtrai isso do governador. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? E vários outros eu sou que Cristo apresenta. E por que ele apresenta isso? Como nós já vimos no Livro dos Espíritos. É o nosso guia e o nosso modelo. Ele é uma experiência viva, edificante, espiritual, que deu certo. E que nós temos como modelo. E que deveríamos ter como modelo. Né? Então a gente começa a trabalhar toda essa linha de raciocínio em torno de tudo isso. Né? E daí, você pergunta, tá,
Vamos pensar nessa ovelha que ela perdeu o caminho, tá? Qual que é o caminho que ela deve percorrer? Aliás, como que ela vai aprender a se manter num bando? Como que ela vai aprender a ficar literalmente junto com as 99? Com aquelas ovelhas que são justas, tá? Que já viveram todo o seu processo de aprendizado e que já estão aí, ó, quase no topo. Ela tem duas formas desse aprendizado. E nós ouvimos isso de uma forma, assim, todo tempo as pessoas falam isso. Dois mecanismos, né? Dois caminhos que ela consegue aprender a chegar até esse bando, até chegar até esse rebanho. É pela dor e pelo amor. E daí a gente vê o que nas entrelinhas? A gente pensa sempre em reforma íntima, né? Quando Jesus estava falando com esses homens, ou seja, através até da própria parábola do filho pródigo, ou até mesmo através da parábola da moeda perdida, o que Cristo está querendo dizer? Cuida de dentro. Cuida daquilo que está dentro de você. Se modifica por dentro. Comece a percorrer esse caminho para você ir ao encontro das 99. Para ir ao encontro das 99 ovelhas. E dentro desse contexto, né, que nós estamos apresentando, o que a gente percebe de importante? Que essa reforma íntima, ela é o quê? O norte. Quando você pensa numa pista, né, e uma pista com asfalto, quando ela não tem as faixas, é difícil, principalmente quando está escuro. Mas quando tem a faixa ali, você consegue, na sua direção, colocar o carro mais ou menos dentro do espaço que você tem que estar. Agora, vai subir uma serra sem a faixa, com neblina e às vezes com tempestade. Estou fazendo uma analogia à nossa vida. Quantas coisas nós passamos no nosso dia a dia que representam a neblina, que representa a chuva e que representa essa pista, esse caminho sem sinalização. Meu Deus, dá até um frio na barriga. Mas quando você tem uma pista sinalizada, por mais que tenha todos esses intempéries, o que acontece? Você joga o farol, aquela pouca luz que você tem do seu carro, e ela coloca ali a luz sobre a faixa e você vai se guiando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa sinalização. Ele é o sinal para que a gente não se perca e não seja a ovelha perdida. Tá? Daí tem uma outra coisa que a gente pensa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus fala isso. Mateus fala isso para nós. Daí a gente pensa, por que eu tenho que buscar as coisas do reino, as coisas do seu coração? Aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro do seu íntimo. Aonde fica o reino dos céus? Isso foi o primeiro diálogo de Cristo, antes dele começar, né, a sua peregrinação. O meu reino está no coração dos homens. Ah, mas você não foi para a Grécia? Ah, você não vai fazer uma estátua toda linda, maravilhosa? Não vou fazer, porque o meu reino está dentro dos corações. Então, quando a gente cuida do nosso coração no dia a dia, e daí eu estou falando do nosso sentimento, do nosso pensamento, de como eu vejo as pessoas que estão à nossa volta, eu estou cuidando do quê? Do meu caminho. Do meu caminho. Desse caminho que eu, às vezes, me perco e saio dele e fico longe do rebanho. Então, essa é a proposta. E a gente tem essas duas formas. De ir pelo amor ou ir pela dor. Eu vou me concentrar no amor. Quando a gente pensa no amor, e pensando na parábola, também, você está ditando para a espiritualidade, você está ditando para todo o universo que você quer ir por esse caminho. Que é esse caminho que você vai percorrer para ser um justo. Que você não quer mais ser a ovelha perdida. Então, o que acontece? Vamos pensar numa pedagogia espiritual. Quando eu escolho o caminho do amor, eu estou ditando as regras para os meus educadores, para os meus professores, dizendo, olha, o meu processo de aprendizado
é através da pedagogia do amor. Eu consigo aprender mais fácil eu vou ser alfabetizado de uma forma melhor se vocês utilizarem a cartilha do amor. Eu tenho dificuldade com a cartilha da dor. É lógico que a espiritualidade vai trabalhar a metodologia que você está querendo vivenciar. E aí a gente abre um parênteses, não vamos misturar a questão kármica de provas e expiações, mas nós estamos no mundo de provas e expiações, onde a gente pode, no nosso dia a dia, evitar tantas coisas. Tantas coisas. E às vezes a história se repete com essa ovelha. Vira e mexe o pastor, né? Ele vai ter que ir lá e resgatar essa ovelha. Porque ela insiste ainda, ela é teimosa, ela insiste em ir para o outro caminho, ela insiste em percorrer o outro caminho. Mas não é essa a proposta. Não é essa a proposta. E daí, a gente lembra de uma cena, né? Falando um pouco dessa dor agora, a gente lembra de uma cena de Paulo em Damasco, né? Paulo em Damasco. E daí ele, na entrada de Damasco, aquela grande luz, aquela grande espiritualidade e aquele som, aquela voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Quem és tu? Quem é você? Eu sou Jesus. E o que Jesus pronuncia? Duro é para ti recalcitar, né? Contra os aguilhões. Para quem não sabe, os aguilhões, ou aguilhão, é aquela ponta de ferro, né, que tem no cajado dos pastores. Então, o pastor, ele tem ali, né, no seu cajado, uma ponteira de ferro, de aço, né, uma ponteira de ferro, vamos dizer assim. Então, o que ele faz com essa ovelha? Quando a ovelha ela sai do caminho, ele dá uma cutucada na ovelha. A dor. A dor. E daí ela vai aprender a voltar para o caminho através da dor. Mas o nosso pastor, ele não curte isso. Ele não gosta de ficar usando os aguilhões. Não, ele não quer isso para suas ovelhas. Ele quer que a gente retorne para o caminho, que a gente permaneça num caminho correto através do amor, não através dessas cutucadas. Não através dessas cutucadas. Então a gente percebe que a gente tem essas duas formas de voltar para o nosso caminho. E muitas vezes a gente não percebe isso. E quando o governador ele senta no poço, né, com a samaritana, está ali no poço, no diálogo com a samaritana, a gente percebe ele tentando não usar o aguilhão. Quando a gente vê a cena da crucificação do lado bom ladrão e o mau ladrão, e a gente percebe ele não usando o cajado com o aguilhão. E daí a gente percebe ele querendo trazer essa ovelha para o caminho através do quê? Do amor. Através do amor. Dessa lei divina, que cobre tudo. Né? O amor cobre o quê? Não é verdade? Não é isso que a gente viu? Então, nós temos, dentro de todo esse contexto, né? Nós temos, dentro de todo esse contexto, uma reflexão muito grande através disso. Podemos até fazer um casamento com o filho pródigo. O pai abraça, não condena, e manda preparar um banquete. O filho, o outro filho questiona, mas calma aí, ele gastou tudo, ele tirou toda a honra da nossa família. Mas é a ovelha perdida. E a ovelha perdida, ela tem a soberania da misericórdia. A misericórdia é soberana, ela se faz soberana dentro desse processo da ovelha perdida. Porque senão, não se justifica um Deus, né, onisciente, onipresente e benevolente. Então a gente percebe que essa parábola da ovelha perdida, ela mostra pra gente um mapa da mina espiritual. Um mapa da mina.
E quantas vezes no nosso dia a dia a gente leva umas cutucadas do cajado com a ponteira de ferro, com os grilhões? Porque a gente, às vezes, não tem a dimensão de perceber as coisas. E muitas vezes a gente briga com a gente mesmo, né? A gente faz essa briga o tempo inteiro conosco, né? E o mais interessante de a gente ver essa parábola, que as outras, a gente podia ter um relato do governador, que as outras 99, elas se revoltavam, elas iam para outro caminho, elas ficavam se perdendo entre elas, mas não, elas permanecem ali, no topo da montanha, mas elas estão ali, aguardando a última ovelha retornar. Ela vai aguardar a última ovelha retornar. Então, nós estamos todos juntos nesse processo. Todos juntos. Que é o que, né, André Luiz, dentro de todas as suas experiências, ele relata como essa telha reencarnatória. Né? E daí a gente vê, mais uma vez, Emmanuel dizendo que, né, a reforma íntima sem amor é como uma terra sem água. Ela é infértil. Ela não produz nada. Não produz nada. Então a gente percebe, dentro de todo esse contexto, a importância da gente entender qual que é o nosso papel. E em que momentos que eu sou a ovelha perdida. Daí é o exame de consciência. Santo Agostinho, proposta de Santo Agostinho. Aonde que eu tenho as minhas tendências? É avaliar suas tendências. O que faz eu desviar do caminho e me perder? Quais são as coisas que me balançam no dia a dia? Quais as coisas que me levam no estado de perturbação? O que me incomoda? O que tira minha noite de sono? O que faz eu sair do meu eixo? Porque quando nós pensamos em tudo isso, das 99 que estão lá, que é o nosso sonho estar em conjunto com as 99, ela tem o que as 99? Elas têm equilíbrio. Então, tudo aquilo que ele tira o nosso equilíbrio, alguma coisa está errado. O que é o vício? O vício é uma paixão em exagero, né? Quando a gente pensa em vícios, nós estamos pensando nas nossas paixões em excesso. Então, daí a gente percebe o que me tira do eixo. Por isso que a reforma íntima é um processo de reflexão, um processo de autoconhecimento e, mais do que nunca, é um processo também que você, hoje, mais do que nunca, né, você tem que reconhecer aqueles que estão ao seu entorno. Porque a reforma íntima, ela é literalmente íntima, somente sua. Mas o processo é em conjunto. Não tem como acontecer você sozinho, trancado no quarto. Então você precisa das pessoas, você precisa do vizinho chato. E toma cuidado, porque esse vizinho, ele faz às vezes você desviar do caminho que você nem imagina. Depois o pastor tem que correr para conseguir fazer você voltar para o caminho. Então a gente tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente não percebe. Agora, transportar a parábola da ovelha perdida para a nossa vida é a gente ver aonde que eu estou vacilando. Com as pessoas, sim, mas quando eu vacilo com as pessoas, eu estou vacilando comigo mesmo. Causa e efeito. Eu tô me destruindo, né, dentro de tudo isso. Nós não podemos transportar, né, como o texto descreve, essa questão dogmática do inferno. O inferno eterno. Não. Nós estamos num processo de evolução, num processo de crescimento. Nós vamos ter espinho? Vamos ter espinho. No nosso galinho vai ter espinho. Mas jamais o espinho ele vai afetar a rosa e a flor. Então, por mais que a gente viva vários momentos com espinho e que a gente reconheça que parte do nosso corpo tem espinho, mas a nossa essência vai continuar sendo uma rosa e uma flor. A gente pode ter espinhos, mas a nossa essência vai ser a rosa e a flor. E você nunca vai ouvir falar que um espinho ele foi e arrebentou com uma rosa. Então a gente percebe o quanto isso é importante, né? Essa reflexão. Todos nós
temos que cuidar do nosso pensamento, cuidar das nossas atitudes, cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Né? Nós vamos voltar daqui a pouco às nossas atividades, mais do que nunca, de forma presencial. Né? E quando a gente voltar para essa atividade presencial, nós vamos estar em um novo treinamento com pessoas, se relacionando, conversando, trocando ideias, não concordando. Então a gente viveu, como o Walter abriu falando isso, né, esse momento de reflexão. Então, o que eu vou fazer a partir de agora para eu não ser essa ovelha? Para eu não me perder, né? Eu não quero me perder, tá? Não posso mais me perder. Então, Walter e meus amigos, eu queria trazer essa reflexão, né? Que eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Nessa reflexão dessa forma. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, ter contribuído aí com essa reflexão no sentido de qual que é o nosso papel em tudo isso, né? E descortinar essa parábola da ovelha, né, perdida. Que muitas vezes a gente pensa nessa ovelha perdida como algo que foi derrotado, e nem pensamos em justos. O que os justos representam? É a nossa bússola. É a bússola. É onde eu quero chegar, aonde nós vamos chegar. Todos nós vamos chegar. Que Deus abençoe a todos, né? Ô, Walter, não sei como é que tá meu tempo, mas acho que podemos bater um papo, né, Ana Rita? Podemos sim. Legal, Cuba. Legal, gostei das suas reflexões, muito boas, viu? Eu acredito que o que você disse com relação ao inferno tudo tem sua utilidade no seu tempo, né? Então, da mesma maneira que Moisés nos pregava na época, porque somos do mesmo núcleo que vem vindo, que não poderia se falar com os mortos, né? E na lei canônica isso era uma regra. Então, isso já, para a gente, depois do advento do Consolador, com Kardec, isso mudou. Então, e a gente sabe que Kardec não deixa de ter sido um pastor, assim como Jesus também foi, no sentido pedagógico, porque a sua essência, a essência de Jesus, a essência de Kardec, por exemplo, são da pedagogia, do ensino, né? Então, obviamente, cada um dentro da sua luz, dentro da sua luminosidade, da sua missão. O Jesus Cristo, com os seus bilhões de anos de luz, né, nos trazendo esse planeta, atualmente na fase... Eu prefiro pensar que já estamos na regeneração, numa fase, não entrando, mas passando por ela. E a gente não... Quando está dentro do olho do furacão, não percebe o furacão em nosso entorno. Então, nós somos um grupo que vem de diversos séculos em conjunto. Esse planeta, ele não tem grandes inserções de espíritos novos. Estamos num conjunto de ascensão e de evolução. Então, eu compreendo as suas palavras como sendo a ovelha perdida, aquelas pessoas que ainda não estão conseguindo compreender e atuar de acordo com a doutrina do mestre. Então, esses 20 séculos, são pouco tempo para a nossa evolução. Então, quando alguns de nós desgarra, então lembramos que a ovelha perdida tem outros 99 que nos seguram. Então, essa eu acho que é a essência da reflexão. Temos um conjunto de 99 pessoas para cada ovelha que se desgarra. Então, ela pode se apoiar nesses ensinamentos e na energia dessas pessoas. Então, eu acredito muito que o que você nos trouxe é bastante valioso. Mas, Rita, eu queria fazer uma questão para você, a gente trocar uma ideia, é o seguinte, na questão 963 do Livro dos Espíritos, né, a questão diz o seguinte, com cada homem, aliás, é só no trecho que diz, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Eu achei interessante esse trecho para a gente comentar, porque fala, como o Caibar fala de inferno bastante, de coisas eternas ou não eternas, e dentro da parábola é contemplado isso, então eu acho que essa questão tem bastante a ver. Então, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos na questão 963. Com cada homem, individualmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo, em particular, tenha a seus olhos alguma importância? Então, na resposta que o Espírito nos dá
Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é pequeno demais. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa máxima respondida para Kardec. Então, primeiro eu queria dizer para o Cuba que é muito bom ouvir você, Cuba. A gente não tem perguntas com relação ao que você fala, porque você é muito claro. Quanto ao que você comentou, eu até tinha separado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces, tem assim, os anjos guardiões e os anjos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai, diz ao filho, de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. São os nossos anjos guardiães. E além deles, nós temos também os nossos espíritos, os parentes, espíritos protetores. Eu gosto muito de lembrar sempre isso, porque nós somos todos ovelhas desgarradas, né? É lógico que alguns estão um pouquinho mais longe do caminho, outros estão um pouquinho mais perto, mas em algum momento sempre nós escapamos do caminho. Essa é a realidade. Eu me considero uma. Então, eu acho muito importante a gente lembrar sempre disso, que nós não estamos sozinhos. Quando nós reencarnamos, junto conosco, temos os nossos protetores, os nossos mentores, que estão sempre ali torcendo por nós, nos intuindo. Se de alguma forma a gente não consegue ouvir ou não consegue receber a intuição, é por falha nossa, né? É porque de alguma forma não estamos vigiando, orando, não é? Porque no momento que a gente consegue se manter tranquilo, a gente entra em oração, com certeza nós vamos conseguir ouvir os nossos mentores, as orientações, para que a gente volte ao caminho que o Cristo quer que nós sigamos, né? Então, eu gosto muito de lembrar disso, e eu acredito assim, que quando, em algum momento, nós estamos na condição das 99 ovelhas, porque eu acho que às vezes também estamos, né? Estamos aprendendo, e cada vez que a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente aprende, a gente consegue vivenciar isso, nós estamos sim fazendo parte das 99 ovelhas. E eu acho que cabe a nós, nesse momento, estarmos sim buscando resgatar aquela ovelha perdida, porque a gente sabe que em algum momento uma dessas ovelhas já nos resgatou, e sempre que é preciso, nós somos resgatados, não é? Então, eu acho importante a gente lembrar disso, que nós devemos, sim, lembrar dos nossos protetores, de todo o amparo que nós temos quando nós reencarnamos, da bondade infinita de Deus, que não julga os seus filhos, não é? Não pune, e sabemos que todo o mal que acontece conosco, ou alguma situação desafiadora que passamos, é porque nós mesmos provocamos, e a nossa consciência é que está atraindo para nós as dificuldades que precisamos para que a gente possa nos reajustar, né? Então, eu gosto de lembrar muito das orações e também do Evangelho no lar. Eu sou, assim, uma defensora do Evangelho no lar, porque eu acho que une as ovelhinhas da casa, né? Fortalece, faz com que o núcleo familiar se torne realmente um lugar de proteção para nós. E é onde a ovelhinha, quando dá uma, né, escapadinha do caminho, tem sempre as outras ovelhas que estão daí mais antenadinhas, e aí dá uma puxadinha e fala, olha, o caminho não é esse, vamos voltar para cá, não é isso? Então, eu gosto muito de lembrar disso, de todo o amparo que nós temos, e da importância, assim, da gente orar e da gente fazer o evangelho na nossa casa. Verdade, verdade. A Rita é assídua realizadora do Evangelho, um Evangelho maravilhoso,
em que a energia presente no evangelho dela é uma coisa cativante, né? E todos, quando quiserem mentalizar o evangelho da Rita, domingo às 8 da noite, né, Rita? Isso. Quem quiser contribuir com a energia do evangelho da Rita, do Roberto, da Thalita, aí fica o convite. Agora, o Cuba... Respondi a sua pergunta, Walter? Oh, lógico, sem dúvida. Bom. E você deu uma opinião bastante boa, que a gente defende bastante aqui, que é a utilização dos conhecimentos por aqueles que estão ouvindo, né? Como a gente faz? Como, por exemplo, o Cuba, ele falou, olha, podemos em nossas vidas evitar tantas coisas, né? Aí foi palavras do Cuba. Realmente, vacilar com as pessoas, né? É uma das coisas que ele colocou. Então, eu acho que as ferramentas estão aí oferecidas para que a gente possa fazer esse trabalho. Agora, eu vou colocar uma pergunta, Cuba, do Paulo José de Palma, nosso amigo Palma. Ele diz o seguinte, olha, a compreensão da parábola, eu vou até colocar na tela aqui para a gente acompanhar junto, ó. A compreensão da parábola, aludindo que em algumas situações o injusto teria mais importância do que o justo, não parece contraditória? Porque, afinal, na parábola, se a gente contar que 99 ovelhas estavam certas seguindo o seu caminho, por analogia, podemos considerar pessoas. E uma delas se desgarra, né? Uma delas seria o injusto, ou o ímpio, ou o impuro, ou aquele que cometeu, de alguma maneira, alguma impropriedade, e os pastores se desviaram para que fossem atrás dela. Então, o que eu compreendo que ele quer dizer é o seguinte, não parece contraditório você ter 99 ovelhas que estão dentro da regra e uma que faz com que esse rebanho seja, talvez, deixado de lado para que os pastores vão buscá-la? Eu entendi dessa maneira. Vamos lá. Você. Tem vários pontos que a gente, quando a gente pensa no evangelho, a gente tem que pensar, e quando a gente pensa em parábola, a gente não pode esquecer uma coisa muito interessante, que as parábolas, elas trabalham com analogia e com exemplos, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Mas quando nós, né, falamos das 99, elas são o nosso exemplo, aonde nós pretendemos chegar e aonde nós gostaríamos de estar. Mas quando a gente pensa nessa ovelha perdida, nós pensamos no quê? Na solidariedade universal, tá? Então, assim, estampa uma outra pintura, um outro quadro também, que daí é uma reflexão que a gente tem que fazer. Ora, se 99 ovelhas esperaram por essa, por que elas não continuaram? Porque mostra essa solidariedade universal e mostra que estamos todos juntos, né? Todos juntos nesse contexto. É fácil de a gente perceber isso também. Por exemplo, você vai fazer uma trilha. Você está fazendo uma trilha ali, e daí você percebe que alguém vai ficando para trás, e você vai avançando para frente. Você se incomoda, né? Daí você percebe que você vai ter que chegar junto, que você não pode deixar simplesmente para trás, que tem que ter um ritmo e acompanhar. Mas eu acho, viu, Paulo, eu entendo a sua colocação no sentido, né, de que parece que a ênfase maior é para, né, aquela que está perdida, e nós deixamos um pouco de lado, ou talvez a gente não tenha uma visão mais adequada para essas 99. Mas a questão é o exemplo que nós temos para seguir, aonde nós temos que estar, né, aonde nós temos que chegar, e também esse processo de solidariedade, esse processo de abraço mesmo universal, tá? Embora, daí eu vou pegar uma outra deixa que a gente não pode esquecer, que quando nós iniciamos a nossa reunião de hoje, e dentro dessa questão da pena universal, do inferno, né, eterno, qual que era essa condicionante? Uma condicionante de medo, tá? Então eu tenho que trazer medo para um grupo de pessoas, para linkar esse grupo de pessoas a um respeito e seguir uma doutrina, né? Seguir um conceito, uma linha de pensamento, né? E assim foi durante muito tempo, não só no tempo medieval, né? Mas também na Idade Baixa, na Idade Alta, a gente teve toda essa situação. O medo que é colocado, né? Vendendo o inferno. Então, no passado, vendia-se o inferno por quê? Uma forma de eu conseguir manter os meus fiéis e meus adeptos, né? Então, eu fazia isso. Vendia o céu, né? E também
Era isso, você podia comprar um espaço no céu, né, e durante um tempo também. Mas eu não vejo, Paulo, que a ênfase maior seria literalmente para a ovelha perdida. A ovelha perdida é um ponto de atenção para todos nós, mostrando que existe uma solidariedade e que existe um cuidado com cada um que se perder. Mas as 99 também estão no pacote, que é onde a gente pretende chegar, aonde a gente quer chegar. Como a Rita falou, tem dias que eu sou a 99, tem dias que eu sou a perdida, né? E tem dia que eu vou acordar perdida, a ovelha perdida, e eu vou dormir como se fosse, ou vou dormir como a 99. Espero ter ajudado aí. Olha, eu gostaria de falar que nos momentos em que eu estiver sendo a ovelha perdida, eu vou gostar muito de ter toda a atenção e a ajuda das outras 99. Boa. É a solidariedade que o Cuba nos citou aqui, né? Que quando as 99 perceberem uma que está desgarrada, a solidariedade e a noção do respeito para que cresçamos juntos. Porque, afinal de contas, como já comentamos em outras vezes, o crescimento do planeta é o crescimento de cada um de nós somado. Então, não adianta que nós podemos crescer sozinhos, sem que essa energia pule para o nosso irmão, nosso lar, nosso trabalho, nosso convívio amoroso, social, porque senão não adianta. A gente crescendo junto, o planeta... Estamos todos interligados, Walter. Tudo que acontece de bom com um ou de ruim, acontece com os outros também. Ô, Rita, eu queria colocar para você o José Carlos Floriano, que tem acompanhado bastante a gente também aqui no Eurípides Barçanufo. Ele falou o seguinte, olha, vamos colocar na tela aqui para a gente ler junto também. Entendo que a parábola nos mostra que não há pena eterna. Se assim o fosse, seria negar a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus. A parábola é o resgate da alma transviada no caminho do bem. Você acha isso, Rita? Olha, eu fiz uma anotação aqui sem saber da pergunta. Vamos ver se ajuda. Deus não abandona nem julga nenhum de seus filhos. Todo ajuste realizado em nossas vidas, por meio das provas, vem da nossa própria consciência e atrai o que precisamos para reparar o mal que causamos aos nossos irmãos e a nós mesmos. Ele nos dá a oportunidade de reencarnarmos tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso crescimento. Vem bem de encontro, né? Bem de encontro esse comentário. Qual foi a pergunta? Como foi a pergunta? Na verdade, foi um comentário, né? Não foi uma pergunta. Mas ele disse entendo que a parábola nos mostra que não há pena eterna. E se assim o fosse, seria negar a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus. A parábola é o resgate da alma transviada do caminho do bem. É uma grande definição que o Floriano fez para a gente, com as palavras dele, né? Eu concordo. E uma outra coisa interessante, né, Walter, que cabe a gente pensar também, principalmente pela nossa filosofia, que aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de melhor, não é meu, é para ser compartilhado, né? Então, aquilo que eu tenho, que eu posso contribuir, por exemplo, dentro desse contexto, já que a gente está falando em encontrar o caminho, nessa solidariedade, né? Vamos pensar, vamos fazer uma reflexão naquilo que eu tenho de qualidade, olhar para o espelho e olhar dentro desse espelho interno e ver, me ver e perceber, nossa, Rita, eu consigo fazer ótimas reflexões, eu consigo contribuir com as pessoas. Eu sou bom nisso, eu sou bom em fazer ótimos pratos, então vamos trabalhar com a caridade. Então isso também é encontrar o caminho. Eu acho que a gente pegar as nossas mãos e colocar à disposição do próximo, no sentido da gente dar o nosso melhor, esse justo se movimentando, né? O futuro justo se movimentando, né? Eu acho que... em consideração que tudo que nós fazemos está refletindo a nossa energia, isso, e que as outras pessoas vão sentir justamente isso, então devemos sim colocar amor em tudo que nós fizermos. E aí sim vai atingir as outras pessoas de uma maneira positiva. Com certeza. Sem dúvida. E olha, no próprio comentário que nós já lemos do Caibar,
onde fala também dos caminhos, do porquê que nós estamos sempre sujeitos a uma melhora, e existe o caminho a ser percorrido para que essa ovelha desgarrada volte ao rebanho, a gente vê o seguinte, olha, a parábola nos mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas. Então, essas almas serão procuradas, esses irmãos, esses espíritos, encarnados ou não, serão procurados pelos seus guias. E aí vai aquilo que a Rita nos disse, da intuição, a respeito de estarmos abertos e dispostos a termos o contato com nossos guias espirituais, para que a gente possa receber noções do caminho, né? E daí ele continua, como ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável, e que as 99 fiquem estacionadas num local do monte, os encarregados do rebanho sairão à procura no campo daquela que se perdeu. Então, isso é bastante importante, que nós somos importantes para Deus, mesmo na nossa pequeneza, como a questão 963 disse. Agora, para a gente se remeter ainda à questão do Livro dos Espíritos, que é o nosso guia, a questão 964, que é a seguinte, eu vou colocar para a gente ir partindo para os nossos comentários finais. A 964 pergunta o seguinte, olha, pergunta de Kardec ao Espírito, então, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? A resposta é a seguinte, Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo, né? E aí ele coloca um apólogo na sequência, que é uma historinha, que fala o seguinte, aí a gente se remetendo à instrução, ao pastor, que é similar a um professor, a um educador, a um pedagogo, né? Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, deu-lhe os meios de se guiar. Cede-lhe, dá para ele um campo para que o cultive, e lhe diz, aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Ou seja, o livre-arbítrio passa a fazer parte, né, Cuba? E o mais interessante de tudo isso é o quanto nos foi dado o poder de escolha. Né? O poder de escolher. Por isso que eu acho que o processo de aprendizado, ele ajuda nas escolhas. Então, isso que a Rita estava falando, essa conexão, uma leitura, um evangelho no lar, começa a expandir a nossa consciência, que vai sim afetar de uma forma positiva o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque dentro das minhas tomadas de decisões, eu vou estar intuído, inspirado, pautado no evangelho, com conteúdo, trabalhando a minha moralidade. Então, qual que é o caminho que eu vou percorrer? Um caminho eficiente, com bons resultados. Né? E com bons resultados. Então, eu acho que é dado a cada um de nós essa liberdade, e nós mesmos estamos no nosso dia a dia colocando a nossa digital, né? Então, a minha digital, ela vai ser como, né? O que eu estou imprimindo, né? Dentro do meu perispírito, né? Então, no meu perispírito, qual que é a imagem que eu estou colocando no meu dia a dia? O que eu estou impregnando, o que eu estou colando, o que eu estou adesivando no meu perispírito? Que são o quê? As minhas decisões, meus relacionamentos, os ambientes que eu trabalho, o que eu ando absorvendo de conteúdo, como que está meu nível de pensamento, o que eu ando assistindo na TV. Então, tudo isso está formando o quê? O seu magnetismo. E que futuramente vai formar o quê? O seu psique, o seu campo mental, o seu corpo mental. E isso é importante a gente ter essa menção, essa visão.
O que acontece que eu acho também, Álvaro, hoje, Walter, hoje, no nosso dia a dia, qual que é a grande problemática? Nós vivemos num mundo acelerado, com uma tecnologia muito rápida, nós estamos o tempo inteiro sendo consumidos com essa tecnologia, e somos obrigados a pensar rápido e tudo mais, e perdemos o quê? A noção que somos espíritos. Tá? E muitas vezes nós achamos que nós somos meros mortais e que isso tem uma data de validade, acabou. E isso faz com que a gente distancie desse pensamento, desse trabalho eterno, de ver isso mais amplo, de ver que eu estou Marcos Cuba, mas eu não sou Marcos Cuba. Eu já fui muitos. Eu estou hoje Marcos Cuba. Né? Então, eu tenho que trabalhar muitas outras coisas, eu tenho que produzir muitas outras coisas dentro de algo que realmente eu vou levar. O meu corpo vai ficar, as minhas roupas vão ficar, tudo que eu tenho de material vai ficar. O que eu levo são as minhas experiências, as minhas decisões, o que eu fiz com o meu livre-arbítrio. Eu sei o que eu refleti, as pessoas que eu ajudei, as pessoas que eu prejudiquei. Isso é o livro da minha espiritualidade. Né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. E olhar para o próximo como espírito. Não, o Walter é um espírito. A Ana Rita é um espírito. O Walter está Walter hoje. Está Walter. Mas ele é um espírito milenar. Pode ser que teve em algumas fogueiras junto comigo, né? Conviveu em algumas aldeias, viajamos juntos. Pode ser, não, com certeza, não pode ser. Não, uma coisa, só da gente estar aqui junto falando, né? Ó, e provavelmente, né? Quando a gente pensa nessa habilidade de falar, nessa disposição de falar, é sinal que a gente também já prejudicou muita gente no passado, né? Então, hoje a gente está pagando as nossas contas. A gente está pagando as nossas contas. Estamos pagando as nossas dívidas. Agora, ser ovelha perdida, não tem problema, porque nós vamos se reencontrar. E é o que a Rita falou, muito bem bolado. E tem dia que eu acordo justo. Tem dia que eu vou ser justo. Que eu vou desempenhar várias coisas no meu dia a dia, que vai me potencializar como espírito e vai contar com um saldo positivo. Lógico. Mas agora eu tenho que pensar o seguinte, eu sou espírito. Lógico que eu estou num mundo de provas e expiações, que eu preciso pagar a conta, eu tenho boleto, eu tenho que trabalhar, eu tenho família para sustentar, né? Eu tenho que estudar, eu estou num provas e expiações. Existe matéria aqui, né? Não estou no mundo de provas. Mas eu posso fazer de todo esse limão uma limonada. Eu posso transformar tudo isso em algo melhor. Eu posso criar uma psicosfera dentro da minha casa melhor, no ambiente que eu trabalho, né? Eu posso começar a transformar essas ideias. E por quê? Porque hoje nós somos marcas, Walter. Exatamente. Antigamente, quando a gente pensava em marca, o que a gente pensava? Você olhava para a marca da Coca-Cola, você via uma coisa, representava para você alguma coisa. Você olhava para a Nike, representava uma outra coisa. E qual que é a definição de marca? Marca é aquilo que passa uma mensagem, que passa um conceito, que passa um resultado. Hoje todos nós estamos, querendo ou não, dando a nossa cara a tapa nas mídias, nas redes sociais, e quando eu olho para a cara, ou quando eu olho para a feição, ou para a face do Walter, ali representa alguma coisa para mim. Quando eu olho para a Ana Rita, nos trabalhos que ela desenvolve no dia a dia, ela é uma marca. Daí isso parece bem o materialismo que eu estou falando? Não, é para a gente saber o quanto a gente exerce influência na vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando eu escuto o nome Renato Mundu, tem uma representatividade pelo que ele é, pelo que ele fala, pelas coisas. Todos nós estamos convivendo dentro da nossa casa. Você representa uma marca para o seu filho, você representa um conjunto de valores e de conceitos para o seu filho. Então, isso é cuidar das nossas ovelhas também, né? Eu estendi aí, né? Sem dúvida, Cuba. A gente precisa cuidar muito, porque essa teia que a gente próprio tece, né? Então, nós fazemos o nosso mapa, né? Então, a gente constrói as nossas estradas, a gente não trilha estradas, a gente constrói as próprias de acordo com nossas experiências e a gente vai passando isso para toda uma gama de pessoas, né? A gente percebe algumas ansiedades aqui em algumas falas de algumas pessoas, alguns comentários, a gente percebe que realmente essa dificuldade que estamos passando atualmente na pandemia nos faz pensar muito e não é agradável, realmente. Não é agradável ficar
preso muitas vezes em casa, ou que a gente tenha grandes restrições de amizades, ou vai em alguns lugares e não possa beijar e abraçar, porque o nosso centro lá, Eurípides Barçanufo, é caracterizado pelo beijo, pelo abraço. Você chega e beija, demora mais o beijo-abraço do que a palestra, né, Cuba? Então, a gente com sabe certeza. disso. Com certeza. É muito E sem contar o tratamento que a gente recebe, né? E eu tô morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade dos abraços. E eu acho que todo mundo vai ter que ter paciência comigo quando eu voltar. Porque eu vou querer abraçar todo mundo e apertar todo mundo. Eu acho que né? Mais paciência. ninguém deu tanto valor ao abraço, ao beijo, ao contato como agora, né? Sem dúvida. Ô, Rita, eu ia fazer um comentário com você, o seguinte, quando a gente faz parte do rebanho de 99, é mais fácil, né? Porque você está dentro de um amparo com 98 ovelhinhas corretas do seu lado, né? Agora, será quando a gente... que é mais fácil? Então, vamos supor, aí fica para o seu comentário. Eu acho que seja talvez mais fácil. Agora, você sente, por exemplo, como você comentou, que às vezes somos a número 1 ou somos as 99, quando somos essa desgarrada, né? Muitas vezes a gente é. Você sente, por exemplo, que as pessoas não nos dão atenção, ou falta solidariedade, ou você acha que existe um empenho das pessoas no nosso entorno para que nos leve para junto do rebanho? Walter, eu acho que depende, é lógico, do núcleo que a gente vive, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar primeiro no nosso potencial. Eu acho que a gente precisa nos valorizarmos como ser. Porque no momento em que a gente passa a se sentir vítima, isso só piora a situação, né? Então, eu acho que quando a gente é essa ovelhinha desgarrada, é lógico, é preciso que a gente consiga ter essa consciência de que está desgarrado, porque nem sempre a gente tem essa consciência, né? Então, acho importante, sim, as pessoas que estão próximas de nós, porque não somos nada sozinhos, né? Então, acho importante, sim, mas acho importante também a nós, no momento em que a gente perceber que está desgarrada, procurar a força que nós mesmos temos, porque somos, já disse Jesus, né? Sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, acho que é importante, às vezes, a gente tomar essa consciência e acreditar mais em nós mesmos, acreditar no nosso potencial como ser espiritual, né? E é lógico, a ajuda das pessoas é muito importante, sim, mas eu acho que a gente precisa aprender a não se vitimizar muito. Eu acho que isso só nos atrapalha e só dificulta voltarmos para o caminho que a gente está seguindo certinho. Rita, grandes ensinamentos, é isso aí. Muito bonito. Você falou agora uma coisa muito importante, valorizar os nossos próprios atos, quando a consciência nos diz que está correto, e não nos vitimizarmos, que isso realmente abaixa nosso nível energético e faz com que as pessoas nos sintam ainda piores, né? Sim, com certeza. A partir do momento em que você se fortalece na sua fé, na fé de que você pode confiar num Deus que é Pai de todos nós, que quer o nosso melhor, a partir do momento em que você confia que você tem espíritos te amparando, te protegendo, isso te fortalece e te ajuda. Porque se não acontecer isso, Walter, não adianta a ajuda externa. Não adianta ir para o centro, tomar passe, pedir ajuda dos outros, se você também não procurar se fortalecer espiritualmente e confiar. Sem a confiança em Deus, em si mesmo, a gente não consegue. O outro não vai te colocar na marra, porque vai te trazer puxando pelas orelhas, sei lá por onde, na ovelhinha do cabinho. Mas se você não tiver consciente de que precisa fazer essa mudança, precisa se conscientizar de que é um ser iluminado, você vai voltar de novo. Vai sair do caminho. Essa é uma certeza que temos aqui. Vamos voltar ainda de novo muitas vezes. Por isso a importância de todo esse núcleo que a gente acaba construindo, né? Você construi um núcleo de estudo que nos fortalece, que nos ajuda,
Então, é importante sim, porque daí quando uma consegue sair do caminho, logo volta, tem forças para voltar. É verdade. Bom, gente, está muito gostosa essa conversa, está muito útil, muito boa, muito carinhosa, muito abençoada, muito iluminada. E eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que aqueles que estão nos ouvindo e nos ouvirão depois, também a gente passou aí diversos lugares que nos acompanham, né? Eu preciso até anotar, porque tem tanto lugar que acompanha a gente que às vezes eu esqueço os lugares, porque a gente tem a Rádio Espírita Esperança, o Conselho Espírita de Unificação que está nos ouvindo, a TV 7, a União Feirense de Feira de Santana, a Rádio Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, e todos os outros que vão nos ouvir depois, pelos acessos de YouTube, Facebook, etc. Então, que fique para todos realmente essa mensagem muito bonita que nossos amigos trouxeram hoje e que essa parábola nos acrescenta. E a gente vai se despedindo aqui para que a semana que vem, na quarta-feira, possamos estar todos com saúde, abençoados, um pouco mais iluminados, ganhando aquela gotinha de luz que nos recai sobre a cabeça nessa noite. Né? Eu vou pedir para o Cuba, então, fazer uma oraçãozinha final para a gente, dar seus finalmente, Cuba. A Rita, a gente agradece bastante, Rita, essa participação inesperada, né? Eu agradeço. Agradeço bastante, foi muito bom. Boa noite. Walter, Rita, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, compartilhando essa noite de aprendizado, e a todos vocês que estiveram conosco durante essa noite. Gratidão, espero ter contribuído aí e passado uma mensagem aí do nosso Evangelho. E passou, pode te assegurar que passou. Cuba, mas você faria para a gente uma oração final, para a gente encerrar? Faço. Então, mantendo os nossos pensamentos, a gente encerra. Oi? Pode fazer? E a palavra é sua, então a gente, no finalzinho da sua oração, a gente encerra agradecendo a todo mundo, então. Tá bom. Mantendo os nossos pensamentos elevados com a espiritualidade maior, agradecendo pela oportunidade de mais um aprendizado, os benfeitores que estiveram intuindo durante toda essa noite a nossa gratidão. A gratidão aos nossos trabalhos realizados em nome de nosso querido benfeitor Eurípides Barçanufo. Que todos que estiveram nessa noite conosco encontrem a paz, discernimento e a luz em toda a sua tomada de decisão. Que todo o caminho que percorra seja instrumento de paz, de alegria e de muita força para aqueles que precisam. Que nós, nesse caminho de ovelha, que a gente consiga cada vez mais o nosso pastor Jesus sempre conosco, protegendo a nossa família, a nossa casa e a nossa vida. Que a cada dia, cada um de nós, encontremos a sabedoria para elevar o nosso espírito, a nossa condição, e que, mais do que nunca, que a nossa Mãe Maria proteja toda a nossa família, proteja todos aqueles que estão ao nosso redor. Mediante a isso, a nossa gratidão também aos nossos anjos da guarda, os nossos protetores, aos nossos espíritos familiares, que a cada dia vêm intercedendo por nós, para que a gente encontre a melhor forma de evoluir. Mediante a isso, encerramos então parte do nosso estudo, com muita gratidão ao nosso grande governador desse orbe, o nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.